Olá, eu sou a professora Mônica Dias Teodósio, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física PROEF, do Polo Universidade Federal de São Carlos. Esse é o meu mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa apresentação se dá a partir da obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no PROEF. Iniciarei tratando as problemáticas, o abandono do trabalho docente entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Aqui é importante identificarmos que há três categorias de atuação docente mais comum entre os professores. No entanto, essa classificação não busca enquadrar de forma a criar justiça de valor sobre os professores. Essas atuações costumam ser tradicionais ou esportivistas, inovadoras ou de abandono do trabalho docente, que é a prática do rola-bola. Os autores apresentam dimensões de análise que são fatores que podem interferir nessas situações descritas. São elas o processo de transformação da nossa área, as condições de trabalho, a cultura escolar e a disposição pessoal do professor ao longo da vida. O fenômeno de abandono do exercício pedagógico representa um dos equívocos mais observados no âmbito da educação física escolar. Além disso, são questionáveis as práticas tradicionais que se limitam à mera transmissão do conhecimento sobre o fazer, desconsiderando a dimensão do saber sobre o fazer enquanto elemento central do processo educacional. Na problemática número 2, relação teoria e prática entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre esse fazer. Ou seja, há uma problemática entre os saberes teóricos e práticos. É necessário superarmos a visão da educação física como algo apenas recreativo ou meramente prático, pois ela vai além da experiência corporal, que, embora seja muito importante, saber o porquê está se realizando um movimento específico torna um aprendizado de fato significativo e um conhecimento integral. A terceira problemática, aspectos legais da educação física escolar, surge as leis em 1971 e 1961. Em seguida, surge a LDB de 1996, que torna o conteúdo da educação física um componente curricular. Essa é a lei atual da educação física, 10.793 de 2003, que rege a atual condição. Na atual condição, a educação física é um componente curricular obrigatória e deve estar atrelada à proposta pedagógica da escola. Mas ela volta às leis anteriores no quesito de facultatividade. Portanto, pessoas com prole militar, mais de 30 anos e 6 horas, estão dispensados das aulas de educação física. Os autores apontam fortemente o quanto esse processo é um retrocesso. E, além disso, apontam para o terceiro parágrafo da lei, em que afirmam que existe um grave problema de interpretação na frase, sendo sua prática facultativa ao aluno, e questionam, nesse caso, o que é realmente facultativo. A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Pois, se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com dispensa, ele deve comparecer à aula e não pode deixar de participar, aproveitando os conhecimentos e as reflexões
que são fundamentais e que ocorrem durante as aulas. A problemática número 4, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Apesar de aparecer nas pesquisas como a favorita da escola entre os alunos, a educação física também apresenta problemas de afastamento, que podem ocorrer por diversos fatores. Aspectos legais, aula no contraturno, repetição dos conteúdos, insucesso e exclusão, desinteresse por questões de gênero, nível de habilidade, classes numerosas e espaços físicos inadequados, entre outros fatores. Para que os alunos tenham oportunidades iguais de sucesso na aula, algumas propostas merecem destaque, como o modelo Sport Education e o modelo de aprendizagem colaborativa. Já sobre a indisciplina, nós vimos que é comum atitudes como não respeitar as regras do jogo, conversar com o colega durante as explicações, descuido com os materiais da escola, interromper a fala do professor, entre outros. O problema não é a exclusividade da educação física. E por ser um assunto de grande complexidade, exige muitas análises. Algumas propostas didáticas para o enfrentamento do problema da indisciplina, visando o desenvolvimento de valores através da educação física, ganham destaque com o futebol calerreiro, que favorece o protagonismo, o diálogo e a solução de conflitos entre os estudantes. Na problemática 5, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, podemos dividir essa problemática em duas categorias. A primeira delas diz respeito às aulas hegemônicas. Neste estilo de aula não existe experimentações variadas de práticas corporais. O que temos nesse estilo de aula são aulas voltadas exclusivamente para o ensino de esporte, sendo transmitido sem nenhuma fundamentação. A segunda categoria discutida diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse estilo de aula, vai existir uma variedade de modalidades esportivas. Os alunos precisam entender o esporte, o que está em torno dele e não apenas a prática. Ele deve enxergar que, através dele, podemos refletir sobre conteúdos e contextos sociais, afetivos, históricos, entre outros. Nessa problemática, fica perceptível uma crítica ao esporte na escola, que é o esporte pelo esporte. Este trabalha com a padronização, com a seleção de talentos e promove o sucesso de poucos. O contraponto seria o esporte da escola, que é um esporte diferente, que trata do princípio da equidade, que procura oferecer ao aluno de desfrutar das várias práticas esportivas, contextualizando, aproximando com questões sociais. E que o professor trata com atenção a todos os alunos e cuida de questões de inclusão. Essa seria uma proposta inovadora. O ensino do esporte nas aulas de educação física ainda traz muito do ensino do esporte tradicional. Suas origens vêm da origem competitiva, biológica, higienista, militar e utilizar o esporte na educação física com o objetivo de treinamento esportivo contribui para o fracasso de muitos alunos. A tarefa da escola é democratizar as práticas corporais de forma reflexiva e crítica, assim como todos os outros elementos da cultura corporal de movimento. A sexta temática é a questão de gênero na educação física escolar. Se os corpos são diferentes, os gêneros, as sexualidades, as orientações sexuais também o são. Por gênero, entende-se a condição social através da qual nos identificamos com o masculino e feminino. Sexo
É o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam mulheres e homens. O gênero, portanto, é construído social e culturalmente. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Orientação sexual contempla a diversidade de possibilidade de viver a sexualidade, representando a sua orientação ao exercício dela. O que defendemos aqui é que o convívio de meninos e meninas nas aulas de educação física devem acontecer, deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças físicas não constituam diferenças de acesso a uma participação efetiva nas aulas, ou seja, práticas pedagógicas que assegurem a igualdade de gênero e a diversidade. O último e sétima problemática é a problemática temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores do PROEF. A investigação de temas geradores no PROEF fundamenta-se na dialogicidade de Paulo Freire, exigindo que o professor pesquisador identifique as contradições sociais vividas pelos alunos, para superar a educação bancária. Essa praxis pedagógica permite que problemáticas emergentes do cotidiano escolar se transformem em conteúdos críticos e contextualizados na educação física. Ao adotar essa postura, o docente implementa práticas inovadoras que transcendem o ensino meramente técnico ou esportivista. Assim, o movimento humano passa a ser compreendido como uma linguagem política, capaz de promover a conscientização e a transformação da realidade local. Por último, é importante que eu saliente um conceito relacionado a todas essas problemáticas e que foi evidenciado em ao menos dois textos desta obra. É que essas problemáticas são temas complexos e que, portanto, não possuem resposta simples. Esse foi o meu mapa conceitual. Muito obrigada.